Bom dia, pessoal. Bom dia, professora. Hoje falaremos sobre o aparelho digestório, mais especificamente sobre o intestino grosso, que foi o órgão escolhido para a apresentação. Conforme a ilustração que nossa amiga Ivana apresentou, falaremos das partes do intestino grosso, representadas pelo numeral 8 de cor verde, que é o seco, o numeral 6 e 7 de cor azul, que é o cólon, e o numeral 9 de cor rosa, que é o reto. Então, no que se refere ao intestino grosso, compreendemos que ele está dividido em 4 partes: seco, cólon, reto e ânus. Sua função é a absorção de água, formação, armazenamento e eliminação de fezes. A digestão do equino, que é a absorção de nutrientes, é feita principalmente no intestino grosso. O suco entérico secretado pela mucosa do seco e cólon é levemente alcalino e anaeróbio. O início do intestino grosso começa na junção iliocecal e termina no ânus. E ele possui células caliciformes evidentes, assim como nódulos linfáticos e tecido linfóide difuso. No equino, o íleo se abre para o seco, formando uma válvula iliocecal. Essa válvula nada mais é que a passagem do intestino delgado para o grosso. O seco é saculado, parecido com um saco cego. Se localiza no lado direito e se divide em base, corpo e ápice. Tem capacidade de aproximadamente 30 litros, apresenta saculações, que são abaulamentos ampulares, separados por sulcos transversais e tênues longitudinais, que são 3 faixas de aproximadamente 1 centímetro de largura e que percorrem o intestino grosso em toda a sua extensão. O seco é uma câmara de fermentação onde ocorre a digestão microbiana e nessa parte também ocorre a absorção de água e do fósforo, a formação de gases e também a absorção dos ácidos graxos voláteis e de alguns aminoácidos. Além disso, a flora intestinal presente é responsável por sintetizar e disponibilizar as vitaminas do complexo B e a vitamina K. O seco não pode se separar do cólon, por isso temos o ligamento secocólico. Saindo do seco, onde há a formação das cíbulas, que são as fezes, passamos pela válvula secocólica. O cólon maior segue na seguinte sequência: colo ventral direito, ascendente, flexura externa, colo ventral esquerdo, flexura pélvica, cólon dorsal esquerdo, flexura diafragmática e cólon dorsal direito. Lembrando que flexura é uma tortuosidade. Seguimos então para o colo transverso, que é curto e estreito. Não apresenta tênuas e, como um afunilamento, une o cólon maior ao cólon menor. O cólon menor possui segmentação que dá forma às fezes, além de recobri-la com muco, e nele há reabsorção de água, ácidos graxos voláteis e eletrólitos. É um ato reflexo pela entrada das fezes no reto, que é a porção terminal do intestino grosso, estendendo-se da entrada da pelve até o ânus. Seu comprimento é de mais ou menos 30 centímetros. A porção retroperitoneal forma uma dilatação denominada de ampola do reto e termina numa projeção muscular denominada ânus. Só para concluir, falando sobre patologias do órgão apresentado, dentre as doenças do intestino grosso que acometem a espécie equina, destacam-se as torções, compactações, deslocamento e obstruções por corpos estranhos. Qualquer cavalo pode estar predisposto às doenças desse órgão, mas expor os animais
alguns fatores podem ser determinantes para seu surgimento. Por exemplo, alterações súbitas na dieta e nas condições de estabulação, alimentação rica em concentrados, volumosos ou ração de má qualidade. E cavalos sem acesso ideal à água podem também ter maior possibilidade de apresentar a enfermidade. Existem diferentes tipos de cólicas, das mais simples às mais graves. São elas: cólicas de impacto. Ocorre uma obstrução, normalmente no intestino grosso, causado por uma sobrecarga de alimento fibroso que o cavalo não consegue digerir. Este caso que eu estou mostrando é daquele meu potro que acabou vindo a óbito. Ele teve uma cólica de impacto, As compactações estão entre as doenças abdominais mais comuns na espécie equina, se constituindo na principal causa de cólica na espécie. As compactações formam-se preferencialmente em locais onde ocorre diminuição do diâmetro intestinal, como por exemplo flexura pélvica e transição do cólon dorsal direito para o cólon transverso. Além desses locais, podem ocorrer próximas às esfíncteres, como, por exemplo, no esfíncter ilio-seco-cólico. Mas essa compactação não é totalmente compreendida ainda. Entretanto, fatores de risco têm sido identificados para vários tipos de compactações. O tratamento clínico é a primeira escolha para as compactações do intestino grosso. Na maioria dos casos, assim como o meu, eu incluí suspensão da alimentação até a resolução da compactação, reidratação da ingesta e foi necessária a administração de fármacos analgésicos. Quando o tratamento clínico falha em resolver a compactação, que foi no caso do meu potro, o tratamento cirúrgico é indicado. Medidas preventivas podem ser tomadas para evitar a ocorrência das cólicas, tais como ração de boa qualidade, respeitando as necessidades de cada animal, fracionar o concentrado, fornecer volumoso de boa qualidade e digestibilidade, água limpa sempre à vontade. E como sou apaixonada por eles, é importante lembrar-se da sanidade do animal e ambiente, vermifugação, vacinação, cuidados veterinários, odontológicos e sempre ficar de olho na hidratação após transporte e eventos equestres. Obrigada, professora. Obrigada aos meus colegas aí que fizeram um ótimo trabalho. Ótima semana para todos.